Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, mais uma vez, com as graças de Deus, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus, aqui estamos dando sequência ao nosso trabalho. Hoje, falando sobre a fé, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: a fé transporta montanha. Meus irmãos, então Jesus está dizendo para nós, já dando a dica da capacidade nossa. E no livro de Mateus, onde fala da fé, ele está escrito: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O que é interessante nessa fala de Jesus é que ele diz a palavra, a frase, esta montanha. Então, o que montanha é essa que Jesus está querendo dizer para nós, né? É bom nós estarmos sempre atentos, sempre procurando palavra por palavra o que quer dizer, para nós poder entender um pouco mais. Fica mais fácil o entendimento. Então, primeiramente, quando Jesus fala de fé, a palavrazinha fé, ela está escrito na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, aproximadamente 250 vezes. Então já é um sinal que ela precisa ficar muito marcada na nossa vida. Quando fala-se de fé, existe a fé raciocinada, e a fé cega. O que é a fé raciocinada e a fé cega? Raciocinada é aquela que nós acreditamos em um só Deus, em um só Cristo. A fé cega é aquela que nós acreditamos nos falsos cristos. Tudo para nós se torna verdadeiro, nós acreditamos que é verdade. Nós acreditamos nos deuses da vida. Então, a diferença de fé raciocinada com a fé cega já vem aí. Jesus faz para nós uma comparação para nossa fé, para nós mover as montanhas, basta que nós tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que naquela época, naquela região, era conhecido como a menor semente. Então, nós vamos observar as proporções que Jesus coloca para nós nesse ensinamento. A menor, se nós tivermos a fé, como a menor semente. Nós podemos transportar os maiores montes, as maiores montanhas. Então ele vem colocando uma proporção que basta que nós fazemos o mínimo para nós termos capacidade de transportar esses montes. Agora, que montanha é essa que Jesus está dizendo para nós? Porque muitas vezes nós entendemos aqui que nós temos a capacidade, ele está dizendo que se nós tivermos fé, nós vamos ter a capacidade de tirar as montanhas, essas que nós falamos morros, montanhas, essas montanhas que estão fazendo aquelas paisagens para o nosso melhoramento do nosso ser, naquelas imagens que Jesus vem colocando para nós, para fazer as paisagens bonitas. A natureza faz parte da natureza. Jesus está falando sobre outra montanha. Jesus está falando da montanha, é a montanha que vai impedir que nós possamos ver as paisagens, que vai impedir que nós possamos ver as coisas do mundo espiritual. Jesus está falando para nós que esse monte, essa montanha que nós precisamos de transportá-la,
é aquela que nos impede de caminhar para o nosso melhoramento na vida espiritual. É aquele montanha que vai nos impedir de nós estarmos vendo as necessidades dos outros, nós estarmos vendo o que nós precisamos de estar praticando de melhor. É aquela aquela montanha que vai nos atrapalhar a nossa caminhada rumo ao Cristo, ao nosso Deus. Essa montanha que Jesus diz aqui para nós, ela não está longe de nós, porque ela está no nosso ser, ela está no nosso íntimo. Ela vem por nome de egoísmo, ela vem por nome de ciúme, ela vem por nome de orgulho, de vaidade, de ódio, de inveja, de preguiça. Essa é o monte que Jesus está falando, que nós precisamos de ter a nossa fé mesmo pequenininha, mas que nós podemos trabalhar essa nossa fé e que nós possamos fazer tantas coisas de bem, de grande, desde que nós tiramos essas montanhas, esses montes que nos atrapalham a nossa vida. Jesus fala da semente. A semente é aquela que nós colocamos, preparamos a terra, que nós colocamos essa semente, que essa semente germina, que nós precisamos de estar sempre cuidando, adubando, regando, cuidando dela para que ela cresça, para que ela dê frutos, para que ela alimente pessoas. Só que essa planta, essa semente, ela tem um ciclo. Nós não plantamos ela hoje e amanhã ela já amanhece, já cheia de frutos. Ela obedece uma ordem, é uma ordem de evolução. É como se nós estivéssemos subindo uma escada, é degrau a degrau, é passo a passo. Então, o nosso crescimento espiritual é assim, é essa semente que Jesus dá o exemplo para nós. É o crescimento de passo a passo, precisa ser assim. Todos nós só evoluímos aos pouquinhos. Só que nós não podemos retrair, cruzar os nossos braços e dizer que o monte é essa montanha que está na natureza, que Jesus está dando um obstáculo que nós não podemos resolver. Então nós precisamos de ter essa consciência que nós temos sim esses montes, essa montanha que nos atrapalha, do qual Jesus diz para nós transportá-la, sair e tirar ela da nossa frente, do nosso obstáculo, deixar de ser obstáculo na nossa vida, chamado orgulho, egoísmo, vaidade, ódio, preguiça, e aí por aí vai. Meus irmãos, minhas irmãs, fica aí mais um trabalhozinho. Eu espero que possa estar auxiliando, principalmente as pessoas que estão começando o Evangelho no Lar, que às vezes ainda não tem uma prática, e então que possamos estar auxiliando, principalmente as pessoas. Agora eu te convido, para a nossa prece de hoje. Quanto mais pessoas estiverem participando, nós estaremos sendo ainda mais fortes. Nós precisamos de estar sendo fortes porque tem muitas pessoas que estão necessitando de ser fortalecidos e fortalecidos na prece, nos pedidos para que Deus abençoe. São tantas famílias que estão dependendo da nossa oração, tirarmos um pouquinho o nosso tempo para nós estarmos fazendo uma prece como a fé, uma prece raciocinada,
que nós possamos estar levando as nossas energias de amor, de paz, para que fortaleça tantos lares, tantas famílias, tantos enfermos que nós sabemos, tantos irmãos desencarnados, tantas famílias chorando seus entes queridos, tantas famílias agoniadas por às vezes ter um familiar, um amigo, um conhecido que está no hospital ou que está em casa passando por enfermidade. E que nós fazer, pelo menos como a semente de mostarda, fazer o mínimo para que juntos seremos fortes, juntos nós vamos ser luz para esses irmãos, com as nossas preces, com nossos pedidos, com nossa fé. Então vamos, com a oração que Jesus nos ensinou, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, está aí mais uma vez, mais um trabalho com as graças, com as bênçãos de nosso Pai. Eu agradeço a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade. E quero pedir que seja abençoada a minha casa, a minha família, que seja abençoada a sua família, que seja abençoada a nossa família universal, que todos fiquem na paz de nosso Pai. E que assim seja, Senhor.